Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Acharam aí? Começando no verso 1. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Por causa destas palavras houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros comentavam: essas palavras não são de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor venha falar conosco. Nós lemos a Tua palavra e precisamos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, que a Tua palavra seja viva nos nossos corações, para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus. Nós oramos e Te damos graças por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, essas palavras que Jesus está aqui falando neste capítulo 10, elas estão diretamente ligadas ao capítulo 9, ao que aconteceu ali, a cura daquele cego de nascença, e depois todo o desenvolver daquilo,
a intriga dos líderes religiosos, aquele homem que encontra mais uma vez com Jesus, Jesus se revela a ele, e as pessoas estão ali totalmente confusas a respeito de tudo que está acontecendo, da cura daquele homem, da discussão deles com o homem, depois com as palavras de Jesus, e no meio desse clima tenso, que se criou ali por causa da cura daquele homem, Jesus começa a dizer estas palavras: em verdade vos digo. Então veja, a própria frase aqui, em verdade vos digo, liga o que Jesus vai falar agora com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, como foi estudado semana passada, aquele homem que foi curado, parece que ele pertence a esse rebanho do qual Jesus começa agora a falar. Jesus está falando agora esse discurso e faz estas comparações justamente para mostrar que aquele homem que havia sido curado faz parte do rebanho do qual ele agora se refere. E então tudo que Jesus vai dizer a respeito daquele homem e das ovelhas, então diz respeito também a nós. Amém, queridos? Então nós vamos encontrar aqui muito essa questão do pastor verdadeiro, de um falso pastor, a expressão de ladrão, a expressão de assaltante, a expressão de empregado, em algumas versões mercenário. Então a gente vai ver aqui muita gente envolvida e querendo de alguma forma, tomar proveito em relação às ovelhas. E Jesus vai mostrar que Ele é o único que tem direito sobre as suas ovelhas. Então, quando a palavra de Deus fala aqui sobre esses pastores, provavelmente a palavra de Deus, Jesus estava se referindo aos líderes religiosos de Israel, porque provavelmente eles tinham tomado para si esse título de pastor do povo de Deus, Agora, quando a gente olha para eles, a gente vê que eles esses líderes religiosos foram os mais ferrenhos perseguidores de Jesus. E também eles eram totalmente contra as palavras de Jesus, ao ponto de que no final desse texto que nós lemos, eles falam que Jesus está falando todas essas coisas porque ele está possuído por demônios. Então a gente vê que esses homens, eles rejeitavam completamente a mensagem de Jesus, E quando a gente olha para esse homem que foi curado, a gente nota bem o que Jesus estava falando aqui a respeito desses ladrões, desses assaltantes, desses mercenários. Porque esses líderes religiosos, quando eles foram levantados por Deus, na verdade eles foram levantados por Deus para quê? Para cuidar do povo, para ensinar o povo. Mas o que eles fizeram com esse homem? Além de não ter cuidado dele, O que mais eles fizeram com esse homem? Não sabem? A Bíblia fala aí, eles expulsaram este homem do meio deles. Expulsaram eles, vamos usar o termo igreja, ou rebanho. Expulsaram este homem do rebanho. Não cuidaram, e quando alguém cuida desse homem, eles expulsam este homem do rebanho. Então a gente percebe aí que eles estão caracterizados nesse discurso de Jesus como aqueles que não são realmente pastores sobre o povo de Deus. No texto ainda do capítulo 9, nós vemos que Jesus encontrou esse homem lá, sozinho, abandonado. Então o verdadeiro pastor encontra aquele homem e cuida dele, E quando a gente pensa então em tudo que está acontecendo,
a gente vai fazer uma reflexão lá em Ezequiel capítulo 34, porque eu acredito que Jesus tem Ezequiel capítulo 34 como pano de fundo para tudo isso que está acontecendo, porque ali Deus, Ele é o principal pastor do seu povo, e como principal pastor do seu povo, Ele nomeia pastores subordinados a Ele para cuidar do povo, mas esses pastores não cuidam do povo, na verdade eles se omitem, e eles só procuram tirar proveito de todo o rebanho de Deus. E então, na verdade, Deus traz um julgamento sobre eles. Para a gente ver bem aqui, vamos lá, em Ezequiel 34, vamos ler dos versos 22 ao 25. E a gente vai entender melhor o que está acontecendo aqui. E por que esses homens vão no final falar que Jesus é um endemoniado? Porque Jesus está confrontando eles com a verdade da palavra de Deus. E uma coisa bem interessante que a gente pode notar quando as pessoas são confrontadas com a palavra de Deus, elas só têm dois tipos de atitude: ou elas vão se render à palavra de Deus, ou elas vão se colocar contra o que foi dito. E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas se colocam contra, porque elas não querem se render à palavra de Deus, porque, como a gente já viu várias vezes, a palavra de Deus é ofensiva, Ela nos ofende, porque ela mostra que a gente está ruim mesmo, E precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Mas então aqui em Ezequiel 34, os versos 22 ao 25, diz assim: portanto salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas, ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso: farei uma aliança de paz com elas, e tirarei da terra os animais ferozes, e elas habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Então veja que Deus está falando aqui que Ele vai tirar as suas ovelhas do cuidado desses líderes religiosos e vai levantar um pastor sobre elas. E Ele fala aqui sobre o seu servo Davi. Só que Davi, a essas alturas, nem pós já tinha mais dele, Davi já tinha morrido há muito tempo, quando Deus fala isso aqui. Então Deus não está se referindo ao rei Davi, mas Ele está se referindo à descendência de Davi, que é Jesus. Ele está se referindo ao reino de Jesus, e não ao rei Davi, que reinou sobre Israel, mas a Jesus, o descendente de Davi, a linhagem de Davi. E todas essas pessoas que estão escutando Jesus ali, eles estão bem familiarizados com esses detalhes do que Jesus está falando, E até mesmo hoje, os pastores que existem ainda lá, pastores de ovelha que existem lá no Oriente, nas Terras Santas, eles sabem muito bem sobre estas coisas que Jesus mencionou aqui, e essa referência a Ezequiel 34. Então, só para a gente situar aqui no que Jesus estava falando, o curral que aqui, ou o aprisco, onde as ovelhas eram abrigadas durante as noites, era construída de pedras, era um muro de pedras bem alto, e havia somente uma porta não muito grande, para que as ovelhas pudessem entrar e sair, e havia então uma pessoa que cuidava deste aprisco,
E neste aprisco, vários pastores guardavam seus rebanhos. Então, não era um aprisco pertencente a uma única pessoa, mas era um aprisco muito grande, onde vários pastores guardavam ali o seu rebanho durante a noite, e eles iam para casa descansar, a porta era fechada, e ficava alguém ali, um porteiro, pelo lado de dentro, com a porta bem fechada e cuidando de tudo isto para que ninguém pudesse entrar ali. Mas aqueles que queriam roubar alguma ovelha, né, então não adiantava eles baterem na porta, porque o porteiro não ia abrir. Então eles tentavam subir pelos muros, né, porque era um lugar muito grande, o porteiro estava ali perto da porta para ouvir quem chamava. E esses ladrões, esses salteadores, assaltantes, então eles iam pelos lados mais longe da porta e subiam pelos muros para entrar ali e roubar algumas ovelhas. Então, sempre que alguém fosse pego escalando os muros do aprisco, já estava se declarando como um ladrão, como um assaltante, né? Se não entrava pela porta, então era um intruso. Então, a palavra de Deus usa, aqui Jesus usa dois termos. O ladrão, que é aquele que está disposto a roubar aquilo que não lhe pertence. E o assaltante é aquele que recorre à violência para obter aquilo que ele quer, né? E por causa disso, nenhum dos dois procura entrar pela porta. Mas o rebanho então estava bem guardado lá dentro desse cercado. E então, quando o pastor chegava ali, cada pastor que tinha o seu rebanho ali, ele falava com o porteiro. O porteiro conhecia a voz dos pastores. Então, se era uma voz conhecida, o porteiro abria a porta. Mas o pastor não entrava. O pastor ficava ali na porta e ele começava a chamar as suas ovelhas. E as suas ovelhas iam saindo. E diz que muitas ovelhas, elas realmente tinham um nome, né? Esse nome era dado às ovelhas de acordo com as características que ela apresentava, né? Então, dependendo do que o pastor via na ovelha, ele dava um nome para ela, e a ovelha sabia que aquele era o nome dela, né? E então o pastor do lado de fora, ele ia chamando as suas ovelhas. A ovelha conhecia não só o seu nome, mas ela conhecia a voz do pastor, e ela saía para fora do aprisco. Ok? Se um outro pastor, que já tinha ouvido o pastor chamando pelo nome da ovelha, chamasse aquela ovelha, ela sabia que era o nome dela, mas ela não conhecia aquela voz, e então ela não saía. E é interessante porque as pessoas, até diante do texto bíblico, elas fazem experiências, né? E diz que muitas pessoas fizeram esse tipo de experiência com o rebanho, que a pessoa punha a mesma roupa do pastor, chegava ali na porta do aprisco e chamava, tentando imitar a voz do pastor, chamava a ovelha pelo nome. E a ovelha não saía. E Jesus fala sobre essa questão da ovelha, conhecer a voz do seu pastor, conhecer o seu nome e então sair, né? E então, nesse quadro todo é que Jesus começa o seu sermão aqui, falando a respeito de que ele é o pastor, né? Então, a gente fez uma explanação geral aqui dos versos 1 e 2. Então, vamos pensar um pouco mais aqui no verso 3. Diz: o porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Então o porteiro aqui, e talvez, é uma referência aos pregadores do Evangelho, porque
eles são aqueles que conhecem a voz do bom pastor, e então abre a porta do aprisco, para que a mensagem do pastor chegue até as ovelhas. Ok? Dá para entender isso? Ok? E então, ele abre a porta para Jesus, assim como abre a porta para as ovelhas. Então, a função dos pregadores do Evangelho é somente esta: é permitir que através deles a voz do bom pastor chegue para as pessoas. Então, os pregadores do Evangelho, eles são somente um meio através do qual a voz de Jesus chega para as ovelhas. E ele não é nada mais do que isso. Alguém quer ser muita coisa, né? Querem ser apóstolos, querem ser isso, serem aquilo, querem serem reconhecidos, ter seu nome gravado na história. Mas, na verdade, a gente não passa de um porteiro que somente abre a porta para Jesus. E Jesus, então, é que vai ter esse contato direto com as ovelhas. Ele vai falar com as ovelhas, e as suas ovelhas vão ouvir a sua voz e vão sair na sua direção. Então é interessante isso, porque Jesus ele fala que as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz, a voz do seu pastor. Cada ovelha conhece a voz do seu pastor, e elas não apenas escutam a voz, mas elas dão ouvidos a esta voz, porque ela não simplesmente ouve a voz do seu pastor e, fazendo uma ilustração, né? Não sei se isso poderia ser possível com aquele bichinho, mas que ela fica feliz de ouvir a voz do pastor e fala: ah, meu pastor chegou, né? E fica lá. Ela não atende a voz. Isso não acontece. Ela ouve e atende. Diferente de muita gente, né, que ouve: ah, Jesus está falando comigo, mas não obedece. Então não faz sentido isso, porque Jesus disse que elas ouvem a sua voz e elas saem vão na sua direção. Amém, queridos? Então, a gente vê aqui que o pastor ele tem esse conhecimento íntimo e pessoal das suas ovelhas, mas as suas ovelhas também têm um conhecimento dele. Elas conhecem a sua voz. E elas não só conhecem, mas elas confiam na voz dele ao ponto de sair. E a gente vê na ilustração do Salmo 23, que Davi fala do pastor que vai falando com as suas ovelhas e vai caminhando na direção do vale da sombra da morte. E as ovelhas vão naquela direção, ainda que elas possam perceber o perigo de caminhar naquela direção, elas vão. E elas vão por quê? Porque elas confiam na voz do seu pastor. E então elas vão seguindo. Ok, queridos? E o fato de Jesus chamar pelo nome, então significa este conhecimento que ele tem individualmente de cada uma das pessoas que pertencem a ele. A gente já estudou lá em João capítulo 3, no verso 15, que diz assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Veja que o texto aqui fala em termos pessoal. Todo aquele que nele crê. Não está falando todos, mas fala aquele que nele crê, de uma forma individual. O que mostra que a salvação é um chamado individual. E Jesus então chama pelo nome. Amém, queridos? E quando ouve a voz, aqui na referência do texto, quando as ovelhas ouvem a sua voz, elas saem para fora.
Isso é uma alusão à igreja, porque o termo igreja, eclésia, é justamente aqueles que são chamados para fora. Então são chamados para fora de uma situação em que elas viviam. Amém, queridos? Então, quando nós somos chamados para Jesus, nós somos chamados para fora do mundo que nós vivíamos, do contexto que nós vivíamos, do estilo de vida que nós vivíamos. Somos chamados para fora, para agora seguir a orientação do pastor, a voz do pastor que vai falando conosco. Porque durante toda a caminhada do pastor com as suas ovelhas, ele ia falando. Davi, ele tinha, para não perder o seu tempo, né, somente com, entendo o que eu vou falar, com as ovelhas ali, aqueles bichinhos, a forma de ele falando com as ovelhas, e as ovelhas irem reconhecendo a sua voz e seguindo, era a sua adoração a Deus. Davi ia cantando os seus salmos para Deus, e as ovelhas iam ouvindo essa voz, através das canções, iam seguindo. Então, durante todo o percurso, o pastor não ficava um minuto sem falar uma palavra. Ele falava o tempo todo, porque as ovelhas conhecem a sua voz e seguem, porque conhecem a sua voz. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que as suas ovelhas, quando ouvem a sua voz, elas saem do lugar onde elas estavam e começam a caminhar com Ele, ouvindo a sua voz. E então, o tempo todo, Jesus está falando conosco. O tempo todo Ele está nos orientando e a sua voz vai nos guiando para onde Ele quer nos levar. A gente já viu a ilustração que Jesus usa num outro contexto, lá do capítulo 3 do Novo Nascimento, quando ele fala que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai, mas você pode perceber, e então você é conduzido de acordo com aquele mover do vento. No nosso caso, o mover do Espírito. Mas o Espírito, a gente sabe, não é nada místico. As pessoas gostam muito das coisas místicas, né? Eu estou sentindo. Você não tem que sentir nada. Você não é dirigido por sentimentos. Você é dirigido pela palavra, pela voz do bom pastor. Amém, queridos? Então você não tem que sentir. Você tem que ouvir o Senhor falando com você. E o Espírito fala o tempo todo conosco. Em todo o tempo o Espírito Santo está falando conosco, nos orientando pelo caminho que nós devemos andar. Amém, queridos? Fica claro isto? Então, o que Jesus está falando aqui também, quando a gente entende essas coisas, é que, de alguma forma, Jesus já nos conhecia antes de nos chamar. Porque o pastor, ele chama as ovelhas pelo nome. E Jesus um dia nos chamou pelo nosso nome. O que significa que ele já nos conhecia antes de nos chamar. E a palavra de Deus diz que nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Então o Senhor já nos conhecia quando Ele chegou ali na porta do aprisco e nos chamou. Amém? Amém, queridos? Então, como eu disse, o aprisco, ele tinha vários rebanhos. E é isso que Jesus está deixando muito claro aqui, que Ele chegou na nação de Israel, no aprisco de Israel, onde existia muitas ovelhas, e Ele chamou as suas. Amém? E a gente vai ver mais detalhadamente depois, mas Ele chegou no aprisco do mundo, e também chamou as suas ovelhas. Então Ele tem as ovelhas do aprisco de Israel, e Ele tem as ovelhas do aprisco dos gentios. Amém?
Então, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, Jesus já disse quais seriam as suas ovelhas em Israel e quais seriam as suas ovelhas entre os gentios. E aí ele chega na porta desses dois apriscos e chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz e saem para fora, para andar com o pastor Jesus. Amém, queridos? O texto seguinte, os versos 4 e 5, mostra claramente isto. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz de estranhos. E é interessante isso, não é, queridos? Porque Jesus, e a gente pode dizer aqui, o que acontecia aqui era todas as manhãs, né? O pastor das ovelhinhas, bichinhos ali, todas as manhãs o pastor chegava lá para tirar o seu rebanho, para caminhar com ele. E isso se torna uma verdade para nós também. Porque a cada manhã o Senhor nos chama para caminhar com Ele. Amém, queridos? Não é só de final de semana não, viu? Não é só de final de semana que a gente precisa ouvir a voz de Jesus falando conosco. A gente precisa ouvir a sua voz a cada dia e andarmos com Ele a cada dia. Amém, queridos? Agora é interessante porque o pastor ele vai vencer todos os obstáculos, né, para estar com as suas ovelhas. E Jesus também fez isto, né? E é interessante nesse texto, porque ele diz assim: depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem. Esse todas é bem interessante aqui. Porque parece que o que a Bíblia mostra, que todas as ovelhas de Jesus caminham com Ele todos os dias. Não é que um dia Ele chama algumas, hoje eu vou sair com essas aqui. Aí no dia seguinte, hoje eu vou sair com essas aqui. O texto diz que Ele chama todas as suas ovelhas para estar com elas e elas estarem com eles, né? E o texto é interessante também porque mostra muito bem a relação entre Cristo e seus discípulos. Porque o texto ele diz, né, depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Veja que Jesus é o tipo do líder que apenas fala, ele não se impõe, ele também não induz as pessoas, ele simplesmente fala com as pessoas, e as pessoas atendem a sua voz. Dá para entender isso, queridos? Porque eu já ouvi pessoas que dizem assim: Deus falou que eu devia fazer isso, mas eu não sinto que devo fazer. Como assim? Deus mandou, fala que eu tenho que perdoar, mas eu não sinto que eu tenho que perdoar. Como assim? Jesus disse: o pastor fala e as ovelhas seguem. Ele vai adiante, ele não vai empurrando. Não é que nem os bois. Porque lá os bois, o peão lá, não sei como que é o que cuida, o boiadeiro. O boiadeiro ele vai por trás dando pancada.
vai cutucando o boi. Mas Jesus mostra que a relação pastor-ovelha é diferente. Ele não vai atrás empurrando, ele vai na frente liderando. E as ovelhas vão seguindo. Querido, se você está precisando de empurrão, eu acho que você não é ovelha. Eu queria fazer, mas ninguém vai comigo. Precisa de empurrão para ir? Para obedecer a Deus, você precisa ser empurrado. Alguma coisa realmente está errada. Então, Jesus lidera. E a razão é porque elas conhecem a voz do pastor. Agora, o texto ainda é muito interessante, porque Jesus é muito enfático quando ele diz: mas jamais seguirão um estranho. Olha que coisa interessante, queridos. Jamais seguirão um estranho. Aí a gente olha para a igreja atual, da chamada igreja evangélica. Quanta gente está seguindo um evangelho que não é bíblico? Não é verdade? E se alguém está seguindo um evangelho que não é bíblico, não é ovelha de Jesus, não. Porque Jesus disse: jamais a minha ovelha vai seguir um estranho. Então, queridos, a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente está ouvindo e as coisas que a gente está fazendo em nome do Senhor, quando a Bíblia não ensina a fazer essas coisas. Então, como eu disse, já tentaram fazer a experiência com as ovelhas, de alguém se passar pelo pastor, vestindo a mesma roupa, tentando imitar a voz do pastor, mas a ovelha não vai não, porque é estranho para ela. Porque, como eu disse, o conhecimento ele se torna íntimo, pessoal. Por isso que ela jamais vai seguir um estranho. Então, o verdadeiro discípulo, ele se recusa a seguir uma voz que está em desacordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Porque é uma voz estranha. Então, tem muita gente seguindo aí filosofias cristãs, uma teologia estranha, Mas o verdadeiro discípulo de Jesus não entra nessa. Quer ver? Na segunda carta de João, os versos 9 ao 11, e não pergunta o capítulo, porque só tem um. Segunda carta de João, versos 9 e 11, diz assim: todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. E aí, queridos? A Bíblia é muito clara. Se você não segue o Evangelho do jeito que está aqui, você não tem a Jesus e não tem Deus, não. E quando vem esses falsos irmãos aí para te cumprimentar, não cumprimenta. João não está dizendo para você ser mal educado. Se a pessoa, paz do Senhor, irmão, bom dia. Eu estou te dando a paz. Eu estou te dando bom dia. Uma vez um testemunho de Jeová falou: nós somos irmãos, né? Eu falei: não. Ele falou: como não? Eu falei: o único que poderia me tornar teu irmão era Jesus. Você não crê nele, você não é meu irmão, não. Simples assim, queridos. Então, quando vem a turma aí das outras
que não são ovelhas de Jesus, são ovelhas do Macedo, são ovelhas de outros aí, de Agenor Duque e tudo mais. Jesus é muito claro, a palavra de Deus é muito clara: sai fora dessa turma. Aí você fala, você está julgando eles. Não, não estou julgando eles, eu estou seguindo o que a Bíblia diz. Eles não seguem esse evangelho, eles têm um outro evangelho. Um cara que diz, que questiona Jesus, porque Jesus transformou água em vinho, que Jesus perdeu tempo, que Jesus errou. Você vai chamar um cara desse de irmão? Não dá, né? Você vai chamar de irmão um cara que chega e fala que quando Jesus falou que a mulher samaritana estava oferecendo sexo para ela, você vai chamar um cara desse de irmão? Não dá, né, gente? E é pastor famoso aí, mas não é meu irmão, não. Se você quiser que seja teu irmão, tudo bem. Mas aí eu acho que a gente não vai ser irmão também, né? Se você quer ser irmão dele, você não vai ser meu irmão, não. Deu para entender isso, queridos? Você não tem que ser mal educado com a pessoa, mas não cumprimenta ela como se fosse um irmão. Cumprimenta ela como você cumprimenta qualquer outra pessoa. Ok? Fica claro isso, queridos? Então Jesus diz aqui, de maneira nenhuma vai seguir um estranho. Ok? E eu não estou fazendo divisão no corpo de Cristo, não, viu? Se alguém está dividindo o corpo de Cristo, não estou dividindo. Eu só estou esclarecendo o que é corpo e o que não é corpo. E já falei, não estou julgando. Porque o crente é engraçado, né? Quando ele não quer se envolver com polêmica, ele diz, a Bíblia diz para não julgar. Querido, se a Bíblia já julgou, você não está julgando. Que meu irmão, outro dia eu estava numa igreja lá, tinha um casal de gay na minha frente. E daí, o que você acha disso? A Bíblia diz para não julgar. Para com isso, como a Bíblia diz para não julgar? A Bíblia já disse que isso é pecado. Você não está julgando, você está declarando o que a Bíblia diz. Isso não é julgamento. Então a gente tem que assumir o que nós cremos e parar com isso, não vou julgar. Você não está julgando, você só está afirmando o que a Bíblia já afirmou. Ok? Mas vamos voltar ao nosso texto aqui, né? Então no capítulo verso 6, diz assim, Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não entenderam o que eles diziam. Por que eles não entenderam? Era algo tão claro que Jesus estava falando, principalmente à luz de Ezequiel 34. Por que eles não entenderam? Não eram ovelha. Porque Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Não entendeu, não quer seguir? Não é ovelha. Simples assim. Ok? Então essa é a única explicação, né? Porque uma ideia tão amplamente ensinada no Antigo Testamento e eles não entendem, então realmente é um problema. E essa é uma desculpa, né? Muito atual também, né? Eu não entendo isso. Não entende ou não quer entender? Ok, verso 7. Então Jesus voltou a falar-lhes. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele não é o pastor?
Ele não disse que o porteiro abre a porta para ele? Agora ele é a porta. Na verdade, eles não entenderam, então Jesus vai usar uma outra comparação para ver se eles caem a ficha. Então Jesus vai agora falar que ele é a porta das ovelhas. E quando ele diz isso, ele diz assim, de uma maneira muito enfática: eu sou a porta das ovelhas. Quando ele usa esse termo, eu sou a porta das ovelhas, ele está mostrando que ele é a única porta por onde uma pessoa pode passar para ter acesso a Deus, para ser salvo. Ele é a porta. Se alguém não passar por ele, essa pessoa não vai encontrar a salvação. Para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui, a gente pode comparar com o que a gente vai estudar ainda, eu só vou mencionar, não vou entrar no assunto. Mas lá em João capítulo 14, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando ele está dizendo aqui, eu sou a porta, ele diz: se você não passar por mim, você nunca vai chegar a Deus. Porque eu sou a porta que dá acesso ao caminho que leva a Deus. Ok, queridos? Então, Jesus está dizendo que só através dele alguém pode obter esse acesso genuíno à presença de Deus, e não existe outra porta. Amém, queridos? Agora, vamos pensar aqui o que Jesus está dizendo. Ele vai dizer aqui no verso 7: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E no verso 9, ele vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Então, aqui no verso 7, a gente chega à conclusão que Jesus está dizendo que ele é a porta de acesso às ovelhas. E no verso 9, que ele é a porta das ovelhas. A gente vai entender da seguinte maneira: quando ele diz eu sou a porta, ele está dizendo que ele é o único acesso pelos quais as suas ovelhas verdadeiras podem passar para ter esta comunhão com ele. Mas ele está também dizendo do contexto de ladrões e salteadores que tentam enganar o rebanho. Então, o que ele está dizendo, e a gente vai voltar num ponto que eu falei agora há pouco sobre falso evangelho, que se a pessoa não anuncia Jesus como o único caminho, o único Salvador, o único que nos dá acesso a Deus, nós devemos rejeitar. Porque o que a gente tem muito aí é pessoas igrejas e religiões, que falam sim a respeito de Jesus, mas Jesus a gente já estudou sobre essa questão, né? Põe Jesus e mais alguma coisa. Jesus, por exemplo, né, um dos nossos irmãos aí, que são mais primos do que irmãos, porque eles também dizem que a gente não é irmão, então eles são primos, né? E eles são sobrinhos porque nós somos filhos. Mas ele diz que tem que pertencer àquela determinada igreja, porque eles são a única igreja. Então é Jesus e a igreja deles. Então já não é só Jesus. Tem uns outros que dizem Jesus é o Salvador, mas se você não guardar o sábado, então é Jesus e o sábado. E assim muitos vão acrescentando Jesus e mais alguma coisa. Então quando Jesus está dizendo eu sou a porta, ele está dizendo é só ele. Não é ele mais alguma coisa, é por ele que você entra, e não por alguma outra coisa qualquer. Ok?
E quando no verso 9 ele vai dizer que é as ovelhas que entram e saem através dele, então ele está dizendo que ele é a porta para estas ovelhas, ok? Então ele é a porta de salvação, mas ele também é a porta de sustentação das ovelhas. A gente vai estudar isso um pouquinho melhor, ok? Mas antes do verso 9 tem aí o verso 8, onde Jesus vai falar: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então, como a gente já referiu, quando Jesus está falando aqui de ladrões e assaltantes, provavelmente ele está falando sobre aquelas pessoas do sistema religioso da época e da nossa época também, né? Que são, na época lá, eram os membros do Sinédrio, os saduceus, os fariseus, que já tinham se mostrado péssimos pastores, né? Quando não ajudaram aquele homem e depois o expulsaram. Então, provavelmente Jesus está se referindo a essas pessoas que só tentam tirar proveito da igreja, né? Usam a igreja para obter benefícios próprios. Então, essas pessoas que são líderes religiosos, é que Jesus então chama de ladrões e assaltantes. Todo aquele que usa a igreja para qualquer benefício próprio está incluído nesta situação. Ok, queridos? Porque os que Jesus chama para seus representantes é para apontar para Ele. É para que essas pessoas mostrem o verdadeiro evangelho da salvação. Amém, queridos? Fica claro isto? Jesus podia estar também se referindo a falsos cristos que surgiram naquela época antes de Jesus, continuaram surgindo depois de Jesus, até lá em Atos faz menção de um deles, né? Que me foge o nome agora, que até fugiu o nome também. Nossa, hoje eu estou mal, né? Quando eles estão julgando a igreja, e aquele líder lá fala: deixa eles quietos, porque se eles forem de Deus, eles vão permanecer. E se eles não forem de Deus, eles vão sumir como sumiu aquele outro lá. Lembra do texto? O nome eu não lembro, mas o texto é esse aí. E está lá em Atos, tá? Então, queridos, é isso que talvez também Jesus esteja se referindo a esses falsos messias que surgiram e vai continuar surgindo ainda em nossas épocas. Há pouco tempo morreu um, né? Que se dizia o Cristo, mas morreu, que era o reverendo Moon, porque ele dizia que Jesus falhou como Salvador, Jesus não completou a obra, então ele veio para completar a obra que Jesus não completou, né? E tem um aí que logo logo vai se declarar o Cristo também, mas eu não vou falar o nome, mas logo logo ele vai se declarar o Cristo também, porque ele já está falando que Jesus falhou. Então provavelmente ele vai dizer que ele foi levantado para isso, tá? Então a gente tem aí uma gama muito grande, né, de ladrões e assaltantes nos dias de hoje, que cabe a nós apenas não segui-los, né? Não cabe a nós ficar falando contra eles. Aqui, o que eu estou fazendo aqui, queridos, é só alertar, né? É minha obrigação alertar sobre esses perigos que existem por aí, né? Eu não posso simplesmente dizer, não, como muitas pessoas evangelizam alguém e falam: procura uma igreja evangélica. Não faça isso. Você tem que indicar um lugar sério para a pessoa aí, porque está cheio de ladrão e salteador aí no meio evangélico, ok? Então não fala, procura uma igreja evangélica. Se você não conhece,
e a pessoa é de uma região distante e fica longe das que você conhece, o que você precisa fazer? Vai naquela região, procura lá uma igreja séria e indica. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho. Não digo que não dá, mas você é responsável por aquela pessoa, então você tem que indicar um lugar verdadeiro. Ok? Tudo bem, queridos? Então vamos lá, no verso 9, quando Jesus fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus está mostrando que a fé em seu nome, né, como um filho de Deus, como o Filho de Deus, aquele que se sacrificou por nós lá na cruz, que fez a expiação substitutiva e morreu no nosso lugar, ele é a única entrada para a vida eterna. E nós devemos então nos apoiarmos somente nele, né? Porque Jesus, com a sua morte lá na cruz, ele nos libertou de todo pecado, ele nos libertou da miséria, ele nos libertou do castigo que o pecado impunha sobre nossas vidas. Então, quando ele diz entrará e sairá, Jesus está aqui se referindo ao nosso dia a dia. Quando nós colocamos toda a nossa confiança nele para todas as coisas. O Salmo 121, nos versos 7 e 8, diz assim: o Senhor te protegerá de todo o mal, Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então veja que o salmista ele já falava essa questão de sair e entrar, e Jesus, quando ele diz que eu sou a porta, ele também diz que a pessoa vai entrar e vai sair. Jesus então está falando sobre a provisão que ele dá para as suas ovelhas, a forma como ele cuida das suas ovelhas. E a gente pensando mais uma vez lá no Salmo 23, quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Jesus está dizendo que tudo aquilo que você precisa, você encontra nele, você entra para nele você possuir aquilo que você precisa. E você sai, não é que você sai dele, sai da presença dele, mas você sai para as realizações do dia a dia, você vai viver o seu dia a dia, você vai fazer as suas tarefas, você vai fazer tudo o que você precisa fazer, mas sempre na dependência dele, porque ele é a provisão para todas as coisas. E ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós sempre buscamos nele toda a provisão. E é isso que ele está dizendo, vai entrar e sair, sempre vai achar pastagem, sempre vai achar tudo que você precisa. Amém? Tinha uma música antiga que dizia, conta para Jesus onde é a sua dor, porque ele é o remédio, confia nele. Então, não importa o que você está sentindo, não importa qual área da sua vida está sendo afetada, ele é a porta onde você vai entrar e vai achar o que você realmente precisa para viver aquele dia. Então você entra por ele, pega o suprimento e sai para realizar o que você precisa realizar naquele dia. Ele vai ser o teu sustento diário. Amém? Você não precisa ir em nenhuma outra fonte a não ser ele. E esse é o poder da oração, queridos. Porque a oração, como a gente está estudando de sábado, a oração ela não muda Deus. Ela não leva Deus a fazer algo por você, mas leva você à dependência dele. E ele vai fazer aquilo que ele já tinha planejado fazer na sua vida. Amém, queridos? Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo e traçou um plano para nossas vidas. Não um destino, mas um plano. Em Efésios 2:10, Paulo fala sobre isso, que nós somos criaturas
geradas em Cristo, para andarmos nas boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nela. Então Deus tem um caminho, entende o que eu vou dizer? Longe do que essa turma diz por aí, mas Deus tem um caminho de vitória para você. Deus tem um caminho de provisão para você. Deus tem um caminho de bênção para você. E então quando você, pela oração, você entra por esta porta, você encontra essa passagem que você sai para viver o seu dia, neste plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Dá para entender isso, queridos? Jesus está dizendo, vai entrar e sair, vai encontrar a pastagem, vai encontrar aquilo que realmente você precisa para o seu dia a dia. A gente encontra no salmista dizendo que o Senhor prepara o pão de cada dia enquanto nós estamos dormindo. Então é isso que Jesus diz, acordou, querido? Passa por essa porta. Antes de passar pela porta da sua casa para ir trabalhar, entra por essa porta chamada Jesus e acha ali tudo que você precisa para aquele dia. Então saia naquele dia para viver uma vida na presença dEle, uma vida dentro da vontade dEle, uma vida dentro do plano dEle. Amém, queridos? Então Ele tem toda a provisão, tanto no aspecto físico como emocional e, acima de tudo, espiritual. Amém? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que essa nossa comunhão com o Senhor vai nos preservar irrepreensíveis para o dia de Cristo, no espírito, na alma e no corpo. Então Ele tem uma provisão completa para as nossas vidas. Mas aí ele continua dizendo no verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. E como a gente disse, o ladrão aqui, Jesus está se referindo à liderança religiosa, né? Aquele que rouba a verdade do coração das pessoas e então destrói a vida das pessoas, mata a vida que Cristo quer dar para as pessoas. Eu sei que esse texto é sempre usado para dizer que o ladrão é o diabo. A gente pode até concluir que sim, o diabo é o ladrão, mas ele não rouba diretamente. Ele rouba através dos falsos pastores com um falso ensino das Escrituras. Entende isto? Quando a verdade não é pregada, você está sendo roubado. Às vezes parece chato esse tipo de mensagem expositiva, né? Mas, querido, a gente está querendo que você tenha a verdade, a gente não quer roubar nenhum texto de você, a gente quer que você chegue a tudo que Deus tem para você, ok? Então, o que está acontecendo é isto, as pessoas estão roubando. Os falsos pastores estão roubando a verdade do coração das pessoas e com isso elas estão matando e destruindo a vida espiritual das pessoas. Às vezes a gente quer ouvir somente aquele que prega bênçãos para nós. Queridos, quem prega somente a bênção está destruindo a sua vida. Porque não está te ensinando a ouvir a voz do pastor, não está te ensinando a andar no plano de Deus, então está roubando de você o melhor que Deus tem para a sua vida. Ok? Porque o oposto de matar é o quê? Dar vida. E o que é que dá vida? O que é que gera vida na nossa vida? O que é que gera a vida? É a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Ele enviou a sua palavra e criou todas as coisas. Ele envia a sua palavra e restaura todas as coisas. Então o que dá vida é a palavra. E o ladrão vem para roubar a palavra, vem para roubar a verdade.
E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude, tenham com abundância, abundância de paz, abundância de graça, abundância de alegria. E a medida do Senhor é sempre transbordante. Mas quando a gente fala aqui, Jesus veio para dar vida, Jesus é o que, queridos? A palavra viva, o verbo encarnado. Então Jesus está aqui num contexto onde líderes religiosos estão destruindo a vida das pessoas. E é isso que a gente precisa entender aqui. Ok? Então o diabo está por trás? Está. É lógico que ele está por trás. Porque a Bíblia diz que esses falsos ministros são ministros do diabo. Eles se tentam mostrar como ministros da luz, mas eles são ministros de Satanás, para roubar, para matar, para destruir. E é por isso que as ovelhas de Jesus, elas se recusam enfaticamente a dar ouvidos a essas pessoas. Amém, queridos? Então, a intenção do ladrão é somente esta, né? São totalmente más. E o plano do bom pastor são totalmente bons. Jesus deseja e providencia então o bem-estar das suas ovelhas. E ele então vai fazer de tudo que é necessário para que suas ovelhas não tenham nenhum tipo de privação, mas que elas vivam plenamente na sua presença e tenham uma vida de qualidade. Ok? A vida com Jesus, ela não vai te tornar um milionário, até pode ser, mas ele vai te dar uma vida de qualidade superior à vida de qualidade que os milionários têm. Ele pode não te dar tudo, mas a qualidade de vida é excelente. É uma vida realmente plena. Amém, queridos? E aí no verso 11 ele vai dizer de novo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus é um pastor excelente, né? Por excelência, que por causa do seu caráter e por causa da sua obra. Por que o seu caráter? Porque ele é Deus. Ele é o verdadeiro Deus, que veio como homem realizar a obra de salvação. E a sua obra é esta: ele deu a sua vida pelas ovelhas, né? Nesse sentido que Jesus está dizendo aqui, que dá a vida pelas ovelhas, ninguém mais poderia fazer. Porque ainda que um pastor de ovelhas lá, ele pudesse arriscar a sua vida e até morrer para evitar um assaltante, ele não estava dando a sua vida pelas ovelhas. Ele estava simplesmente morrendo, né? Tentando fazer alguma coisa pelas ovelhas. Mas quando Jesus diz aqui que ele dá a vida, ele estava falando sobre a sua morte lá na cruz. Ele estava falando desse significado total da sua obra na cruz de salvação, do seu sangue que pode nos remir de todo pecado. Ele pode nos perdoar. Ele pode, e somente Ele pode nos dar a vida eterna. Amém, queridos? Então, o sentido de dar aqui é esse sentido de se oferecer. Um pastor, ele não chegava lá para o ladrão: ah, você quer matar minha ovelha? Então mata eu no lugar dela. Mesmo porque se ele fizesse isso, ele ia dar todas as ovelhas para o ladrão, né? Ele ia morrer e o ladrão ia pegar tudo. Mas Jesus, quando ele dá a sua vida, ele está dizendo: eu morro no seu lugar. Para você não morrer, eu morro. Mas eu não só vou morrer no seu lugar, eu vou acrescentar a verdadeira vida para você. Então veja que a morte de Jesus foi muito mais do que morrer no nosso lugar. Porque se ele simplesmente tivesse só morrido no nosso lugar,
nós não teríamos vida eterna. Nós só não íamos para o inferno, mas não íamos ter vida eterna. Mas Ele morreu para nos dar vida. É muito mais do que somente nos substituir no castigo da ira de Deus. Amém, querido? Dá para entender isso? Ele não só evitou que a ira de Deus nos atingisse, mas Ele acrescentou vida para nós. Essa é a graça de Deus. Há muitos anos atrás eu contei uma historinha aqui para exemplificar isso. Do pai que chama o menino, dá o dinheiro para ele e fala: vai comprar pão lá na padaria. Aí o menino sai com aquele dinheiro, encontra os amigos jogando bola, começa a jogar bola lá, fica jogando bola, perde o dinheiro e volta para casa bem depois sem o pão. E o pai diz assim: o que você fez, você merecia uma surra. Essa é a justiça. Você merece uma surra. Mas olha, eu vou ter misericórdia de você. Então eu não vou te castigar, eu não vou te bater. Isso é misericórdia. Ele falou: e outra coisa, nós vamos juntos comprar o pão e lá na padaria eu vou te dar um sorvete. Isso é graça. Então na justiça, nós deveríamos ser castigados. Mas na misericórdia, Ele sofreu no nosso lugar. E na sua graça, Ele acrescentou a vida para nós. Amém, queridos? Então, é isso que Jesus fez por nós. Ele disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém?